não é o prédio 15 da PUC, não é uma palestra de educação, mas há um argumento a ser feito. Pensem bem, se nós temos 21% de analfabetos funcionais, significa que essas pessoas têm uma imensa dificuldade de aprender português. Que dirá o que sobra de outras línguas. Isso afeta diretamente a nossa capacidade de formação de quadros que possam ir para outros países. Imagina que dirá uma língua estrangeira. Se é uma dificuldade já português, e eu fico, às vezes, preocupado, porque colegas meus que fizeram graduação de História junto comigo são pessoas que têm problemas para escrever muito sérios. Em uma profissão como a profissão de historiador, que escrever é uma parte essencial do nosso trabalho. Se comunicar é uma parte essencial do nosso trabalho. Por exemplo, eu sempre gosto de contar uma história. Na minha graduação de História, e o Giovanni foi uma vítima do curso de História durante um tempo, sabe o que é o fardo do historiador, né? Tem fardos piores, obviamente, mas o nosso até ele é carregável. E eu me lembro que eu fiz toda a minha graduação sem que me fosse dado um texto em inglês. Um texto em inglês, cara. Claro que, por exemplo, para quem fez RI, pode dizer que a realidade é um pouco diferente. Mas me preocupa que a história é um centro importante de pensamento em humanas. E você sabe, quem tem contato com a RI sabe que história junto com economia são talvez algumas das duas partes mais essenciais do que se chama de uma disciplina de relações internacionais atualmente. E isso me preocupa, porque a nossa capacidade de projetar poder está muito ligada à nossa capacidade de enviar pessoas qualificadas para fora do Brasil. Claro que os que a gente manda geralmente são muito qualificados, só que a gente tem que ter qualidade e quantidade. Por exemplo, eu vim semana passada, não é, da Suíça, onde, né, claro que é um exemplo meio radical, mas eu acho que um país sempre deve tentar se nivelar pelo melhor e não buscar desculpas porque ele não é o melhor. Por exemplo, é um país onde as pessoas na escola aprendem, dependendo da sua região, mas independentemente da região, aprendem francês, alemão, italiano, tem aquela língua deles lá que é romântica, acho que é romanesco, e tem ainda inglês. Um lugar onde, bem ou mal, todo mundo sabia arranhar o inglês onde eu ia. Aí eu fui comparar umas estatísticas, porque toda semana eu tenho o privilégio de ser assinante da The Economist, que para os que vão fazer o concurso eu acho que é uma leitura obrigatória. Porque todo mundo sabe que a prova de inglês foi puxada, e ali vocês vão aprender um inglês de um nível muito diferente, sem contar que vocês vão ganhar uma cancha de... É a revista que dá o melhor panorama geral semanal. Para mim. Vocês têm que fazer os devidos descontos ideológicos da The Economist, mas ali a gente aprende muita coisa. O que acontece? Ali mostrou, por exemplo, o índice de inserção internacional de executivos. Não de graça. O grupo, o país que tem o maior número de executivos com experiência internacional é a Suíça. Esse país que fala 4 línguas aprendidas não nas escolas privadas, na escola pública. Isso, gente, é projetar poder, porque nós estamos indo em direção àquilo que se chama da sociedade do conhecimento. E a sociedade do conhecimento, ela exige esse tipo de situação. Então a questão que eu me lembro, e eu sempre tenho isso bem em mente, é que eu tinha um grupo de amigos que moravam perto da minha casa. Desses meus amigos, nós éramos em torno de 8 pessoas, 6 pessoas estudaram em colégio público. 2 estudaram em colégio particular. Eu e mais um outro cara. Por coincidência, os 2 que fizeram colégio particular foram para a universidade. E passaram vestibular na URGS. Eu passei na URGS, depois acabei indo para a PUC, porque quis fazer um outro curso, etc. Mas isso é uma outra coisa que não tem nada a ver agora. E todos os 6 que foram para o colégio público, eles acabaram não conseguindo passar na URGS e fazer um curso de graça que seria tão necessário para eles. Então, eu digo, quando nós não preparamos pessoas, isso não afeta a carreira diplomática, mas afeta a possibilidade de inserção, não é, do Brasil internacionalmente. Porque a gente tem que ter gente preparada para mandar a gente para fora
e para quando os de fora vêm para cá, nós temos de estar preparados para recebê-los. Que nós já vamos ter um grande teste daqui a 3 anos na Copa do Mundo. Então, pessoal, essa questão educacional, ela parece chave. E aí que entra um detalhe que eu acho essencial. Quando o Samuel Pinheiro Guimarães, ele escreveu, agora teve a nova versão aí das relações Brasil e Estados Unidos, do Muniz Bandeira, e quem escreveu o prefácio do livro foi justamente o Samuel Pinheiro Guimarães. E daí ele dizia que é uma rivalidade emergente, que as relações Brasil e Estados Unidos é aquela história de que elas são assimétricas, né, que o contato é virtualmente impossível, e papapá, e que os nossos grandes vizinhos aliados são os nossos vizinhos, os países pobres, o grande conjunto dos subdesenvolvidos. Aí jaz o grande detalhe, pessoal. Se nós queremos dar o salto qualitativo, os nossos grandes mercados são sim os mercados emergentes, não mais o comércio com os Estados Unidos. Isso é verdade. Mas, se a gente quer dar o salto educacional, a nossa parceria com os países desenvolvidos é essencial. Porque ciência e educação são duas coisas que eles podem nos ensinar. E quais são as melhores maneiras, e qual é a melhor maneira da gente mandar mais gente para lá e receber mais professores deles aqui em termos de conhecimento, é através de parcerias diplomáticas. É através da diplomacia cultural, que também será a tarefa de vocês lá dentro quando vocês entrarem. Então, não é que apenas a parceria econômica é importante. Outros países podem prover parcerias em áreas com as quais a gente nem imagina. Por exemplo, o Brasil manda, um dos países onde o Brasil mais manda pesquisadores anualmente é para a Alemanha. Porque o Brasil tem bons relacionamentos com a Alemanha, e a Alemanha tem instituições aqui muito fortes. Talvez alguém de vocês aqui já tenha ali estudado no Goethe, mas eu também tenho a Fundação Alexander von Humboldt, que é uma fundação alemã de grande porte, que tem uma grande presença aqui no Brasil, em termos de enviar pesquisadores para cá e trazer pesquisadores daqui. Então, esse é o tipo de contato, gente, onde, em termos educacionais, os outros BRICS, né, talvez a China seja o que mais invista em educação, não tenha tanto, a exceção da China, o resto não tenha muito o que nos dizer. Mas, em termos educacionais, sim, nós temos que nos aproximar dos países ricos, nós temos que aprender com eles, nós temos que aumentar o nosso nível de intercâmbio. Nosso nível de intercâmbio ainda é baixo com relação ao que seria o essencial. Então, vocês vão dizer, mas por que raios de novo? Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia vocês vão estar lá no Rio Branco. E aí, talvez alguém diga para vocês que a cooperação com esses países não é importante. A cooperação, eu repito para vocês, nem toda cooperação de grande importância é cultural, é militar ou econômica. Nos próximos anos, a cooperação cultural, a troca de conhecimentos, a captação de inteligência, porque em última instância, gente, a gente tem que mandar os nossos cérebros para serem treinados lá, para que depois eles voltem para cá e treinem os nossos cérebros aqui. E isso, gente, uma vez um cara da Cápsula dá uma palestra na PUC, ele disse, não, agora nós já treinamos pessoas desde 1970 a 1990 fora, então agora vocês não precisam mais ir para fora do Brasil para estudar. Não, gente. O processo de construção de conhecimento vai demorar gerações, gerações, gerações e gerações. Até que um dia nós vamos ter a estrutura necessária para, primeiro, não termos que mandar mais nossos cérebros para fora para ter educação de ponta, e, num segundo momento, nós vamos ter a estrutura necessária aqui para manter esses cérebros. Porque no mundo, gente, um dos grandes problemas internacionais hoje, aliás, o que eu digo, né, existe a listinha sagrada, né, a listinha sagrada dos grandes debates internacionais desconhecidos. Né. Um é o roubo de cérebros, entre aspas. E isso é uma questão de projeção de poder. Então, vocês, como diplomatas, em cada país que vocês forem, e quando for oferecida a possibilidade de um intercâmbio cultural, essa é uma parte central da futura diplomacia brasileira. Aumentar esse tipo de contato, juntamente, claro, com outros ramos, outros braços do governo, isso também é muito importante. E caso alguém não se convença também da importância de falar inglês, não se esqueça que os indianos, como falam trocentos mil dialetos diferentes, praticamente a língua que une a Índia é o inglês. Graças a isso, os indianos têm o maior serviço, não é, de outsourcing do mundo. O que significa isso? Quando tu está nos Estados Unidos e, digamos, tu tem um acidente
quem vai te atender na linha é um indiano. E acreditem, quando isso acontece e é uma urgência, não é um grande momento. Então, eu acho que realmente nós brasileiros temos capacidade para colaborar, não só no setor de inteligência, mas também, eu acho, com uma qualidade de inglês vastamente superior. Também, gente, daí então, basicamente seria isso, e ainda temos ainda uma terceira parte. Uma terceira parte, depois eu abro para as perguntas de vocês. Basicamente, pessoal, o que também acontece? O que acontece? Qual é o foco? Existem questões que me impressionam como certas questões elas passam simplesmente ao largo das coisas. Por exemplo, a questão populacional. A questão populacional. Se vocês forem pegar um gráfico, eu digo, as pessoas preferem olhar o gráfico que vai de 2000 a 2050. Quem olha o gráfico de 2000 a 2050 vai se desesperar, vai dizer, meu Deus do céu, nós vamos ser quase 12 bilhões de cabeças e alimentar esse povo todo. E ter recurso para esse povo todo vai ser uma dificuldade. Mas a questão é que vocês como diplomatas, vocês não têm que olhar o gráfico até 2050. Vocês têm que olhar o gráfico até 2100. Aí você vai perguntar, por que tamanha insanidade? Eu digo uma coisa para vocês. Eu, como historiador, e o historiador ele tem esse grande benefício que é a visão de tempo muito longa. Eu tenho essa minha implicância, às vezes, apesar que eu sou tão apaixonado pela área de relações internacionais como pela área de história. E nas relações internacionais me irritam um pouco porque todos os livros começam em 1989. Parece que o gênesis da raça humana foi em 1989. Se vocês forem olhar o gráfico de 2100, a população humana ela vai fazer uma curva ascendente e 2050 começa pelas previsões da ONU que foram corrigidas agora, vai começar uma forte curva descendente em todas as áreas. E aí, gente, é uma questão essencial para nós. Em 2050, quando essa curva começar a declinar, 65% da população brasileira vai estar em idade economicamente ativa. Ou seja, ao mesmo tempo que a legendária Coreia do Sul vai ter mais de 50% da população acima de 60 anos, nós teremos uma população ou pelo menos de jovens, mas de pessoas em idade ideal para o trabalho e para a produção.